Oi, tarde, Paulo. gente. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Paulo. Paulo, você já Tudo fez o bem, arroz? gente? Paulo, você já fez o arroz? Estou sentindo um cheiro de arroz aqui, acho que é da vizinha. Professor, eu acabei de chegar em casa, tá muito trânsito na coisa e tava chovendo muito hoje, eu tava de Raposo. bicicleta. Ah, É, nossa, você vai trabalhar de bicicleta? fui, aí eu quebrei a cara porque tava uma chuva muito É, forte. com chuva não ajuda, mas já faz um exercício também, né, Paulo? Concordo com você, tá certo. E ajuda a cuidar do planeta, poluir menos do que nós que andamos de carro. Legal. Então tá bom. Pessoal, só para a gente poder agilizar aqui, Paulo, Rodrigo e Alex, muito obrigado pela presença de vocês. E não esquecendo que hoje é a nossa última aula também, hein? Ok? Depois só avaliação, mas eu tenho o contato de vocês e quero manter o contato de vocês. Quero convidar para as atividades do ano que vem, se for presencial, se tiver as palestras, se tiver as viagens, que até esse ano não saiu nenhuma. E o cara, eu tentei insistir 3 vezes lá com ele, mas ele mesmo falou, Datrino, eu vou montar essas viagens e depois a pessoa não vai pagar, não vai ter dinheiro, porque está todo mundo numa situação que não é fácil, concorda? Então é melhor não ter. Mas quem sabe o ano que vem, vamos torcer se não vem essa quarta onda aí novamente, né? Como que chama? Já até esqueci o nome dela, né? Um nome estranho aí de Omicron, né? É a quinta palavra Omicron, da né? Micron, isso. A quinta palavra do alfabeto grego, né? Ok? Tomara que ela não venha para nos atrapalhar aqui também. Ok? Já tá, já, professor. Então, já está atrapalhando, é verdade. Legal. Já tá em Guarulhos já. Então, já está, já aqui no hospital aqui no centro de São Paulo também, já estão Também. fazendo análise, então não tem como correr. Bom, pessoal, é o seguinte. Professor, Oi, oi. só antes do senhor começar rapidinho, só uma dúvida. As notas das atividades o senhor não vai postar agora, só depois da prova, né? Então, depois junto com a avaliação, eu somo Tá as bom. duas e coloco. Mas dessa disciplina de hoje eu ainda não corrigi. Mas a de produção eu já corrigi todas e já tem lá no sistema. Se você Tá quiser bom. visualizar o que que tem, não está somatório ainda, mas você pode ir lá no AVA, que lá tem atividade 4, 5 e 6 que já estão todas corrigidas. Eu pretendo amanhã ou depois, até o final de semana, corrigir também dessa disciplina. E quando já sair da prova, já sair, lançar, somar tudo e ficar tudo certo. Tá bom? Tranquilo, Tá desculpa, legal. professor. Vitor, tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo aí também, Vitor. Maxwell também. Opa, tá aumentando a população. Ju Log, será que é a Juliana? Acho que é. Ok? Seja bem-vindo também. Vamos lá. Ok? Só lembrando, pessoal, a semana passada nós paramos na página 44. A gente estava falando sobre as ferrovias, né? Que ela nasceu depois que criou-se a grande segunda revolução, a máquina a vapor, ok? Mas no governo JK, que a gente sabe que criou Brasília, mais ou menos no ano de 1960, ok? Eu nasci em 59, em 60 que ele criou inclusive Brasília também. Ele diria que ele queria construir, queria acelerar o processo do Brasil e queria, né? E a gente sabe que para construir ferrovia demora muito mais do que construir rodovia. E o governo daquela época, ele acabou incentivando e motivando muito a construção das rodovias e muito menos as das ferrovias, ok? Mas hoje a gente vai Boa falar noite, professor. Boa noite. Oi, boa noite. Ó, Quem está falando? É o Luiz. Oi, Luiz. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Luiz é o cara. Luiz é o cara. Vamos lá. Tamo Vamos junto. lá. Eu já estou gravando, Luiz, mas a gente está dando continuidade à unidade 6 e à última unidade, a nossa última aula, conforme o cronograma que todos vocês receberam e que está postado até hoje lá no início do nosso AVA. Tudo bem? Sim. Por isso que eu pedi, Falado na sempre quando última. tem dúvida, dá uma olhadinha no AVA, que está publicado lá, bonitinho, a data de hoje, a unidade 6. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Nós paramos na página 44 e hoje a gente vai dar continuidade ao modal ferroviário e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os operadores de logística também, ok? A terceirização que muitas empresas estão fazendo com o operador de logística e acaba sendo bastante interessante também, ok? Deixa eu compartilhar a tela inteira que eu acho melhor. Isso. Estão visualizando aí? Tudo Sim, bem? professor. Legal. Então tá bom. Bom, e aí a gente diz, a gente sempre acha que, mas a ferrovia a gente vê muito pouco aqui no Brasil, mas ela tem uma certa representatividade e é o segundo modal mais utilizado também aqui no Brasil, mesmo com todas
as deficiências que eu sempre abordo com vocês, e até falo que se a gente comparar o Brasil com a Rússia, né, a antiga União Soviética, que é mais ou menos do tamanho do Brasil, lá eles utilizam a ferrovia 90% de todas as mercadorias transportadas, movimentadas dentro do país. E aqui a gente usa, você percebe que uma porcentagem aqui de 12% a 15%, tá? O que ele está dizendo aqui nesse slide que você está visualizando aqui, que a Codesp, que todo mundo sabe que aqui no Porto de Santos, que ela vem aumentando nas últimas décadas, aí, que chegou a aumentar, né, em 186%, mas por quê? Porque era um valor muito pequeno. Então, hoje ela está mais ou menos representando 26% de toda a mercadoria que chega ali no Porto de Santos, ok? Então, é legal porque a gente sabe que o que sai e o que vem também. Então, eu já comentei com vocês que mais ou menos na década de 80 para 90, eu trabalhei na Cooperativa Agrícola de Cotia, e a gente descarregava o navio no Porto de Santos e direto do navio já colocava a mercadoria dentro como chama, dos vagões dos trem e subia até Uberaba, que era a nossa unidade. Ok? E a gente tinha mais ou menos um valor de 30% a 40% do valor do frete mais econômico. E sem contar que polui muito menos também a ferrovia também do que a rodovia também. E outra coisa que a gente sempre leva em consideração também, que precisa levar, nós que somos profissionais da área de logística, e se você optar pelo modal rodoviário, você consegue transportar um caminhão de dia, de manhã ou à tarde, um dia sim, um dia não, e quando é na ferrovia, você não consegue fazer isso. Você às vezes tem uma vez por semana, a cada 15 dias, e nunca você viu circulando um único vagão, concorda? Naquela época, eu não sei como que é hoje ainda, mas naquela época era a FEPASA, hoje acho que é a CPTM, não é isso? Naquela época era a FEPASA e eles transportavam no mínimo 5 vagões. E dentro de um vagão comportava naquele período 75 toneladas e um caminhão 25, ok? 5 vezes 75 dá quase 400 toneladas, concorda? Então era um volume muito grande que você tinha que receber, tinha que pagar o frete, tinha que arrumar espaço, tinha que pagar seguro. Então tudo isso nós da área de logística precisamos levar em consideração também, tá? Mas é um volume considerado também. Você percebe que aqui ele está nos informando que lá no Porto de Santos transporta aproximadamente 400 mil vagões, não são 400 vagões, 400 mil vagões. Você concorda que é um volume considerável também pelo modal ferroviário? E isso, com certeza, alivia sensivelmente o rodoviário, porque se não fosse operado por este modal, com certeza seria pelo rodoviário, concorda? Então, eu acho que realmente a gente tem que fazer alguma coisa, o Brasil tem que movimentar o modal ferroviário também, e tem que voltar, talvez, a essa situação novamente, né? E se a gente pensar numa economia, e eu acho que eu sempre lembro vocês, que principalmente quem já trabalhou comigo, logística reversa, sustentabilidade, meio ambiente aí também, a COP26. Matéria boa, viu, professor? Matéria boa, né? A COP26. Professor, dá licença aqui rapidinho. Toda. Alguém poderia me enviar o link da aula, porque eu não tô conseguindo e eu tô pelo celular. A gente tá conseguindo puxar, a gente puxou pelo água, só que o pessoal não tá conseguindo entrar. Por quê? Manda aí, Rodrigo, nesse link, é o link que tá lá no AVA. Então, a gente enviou ele, mas o pessoal não tá conseguindo entrar com ele. Esse será. Tá normal pelo AVA. Então, eu consegui entrar pelo AVA só. Fala para eles tentarem pelo AVA também. Tá, eu vou Já instruir. tá, Lucas. Já tá enviado já. Isso, pronto, legal, obrigado. Bom, pessoal, e aqui ele está nos informando, vocês percebem que o que o Brasil hoje transporta é coisas que é mais ou menos tá vendo? O que é? Açúcar, granel, soja, né, que são, como que chama os produtos aqui ai, esqueci, fugiu da cabeça agora. Celulose, farelo de soja, que são os commodities, pronto, commodities, ok? São soja, milho, farelo de soja, açúcar, tá vendo? São commodities, ok? Mas assim mesmo transporta um grande volume, percebeu? Então, acho que, né, representa ainda um grande volume ali no Porto de Santos, então, tanto para ir quanto para voltar. Então, tudo que recebe das empresas para o Porto de Santos, assim como a gente recebe lá de fora, e aí chega no Porto de Santos, tem que botar um destino para ele também, ok? Bom, olha, os principais mares que atendem o Porto são as de a Rumo e a MRS, são as duas maiores empresas que estão fazendo. Aliás, alguém sabe o que significa MRS? Os profissionais da área de logística? Olha lá, né? A empresa Rumo é uma empresa grande também, que ela atende, olha lá, o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul,
né? E chega até, olha lá, a produção agrícola que a gente sabe que é naquela região ali também, ok? Olha lá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já MRS, não dá para fazer uma analogia com M de Minas, R da onde? R do Rio, e S de São Paulo, MRS. É como Ok? se fosse uma rota? Eu não entendi, professor. Isso, exatamente, porque é uma rota que ele atende exatamente, olha lá, São Paulo, continuou com Minas Gerais e Rio de Janeiro também. Então, como ele atende esta região, a empresa colocou o nome da empresa de MRS, talvez até para fazer uma referência, uma analogia, quando você fala, o que é MRS? Já que nós somos da área de logística, né? Significa Minas, Rio e São Paulo. Então, ele faz exatamente esse trecho aí, Rio, Minas e São Paulo, né? E geralmente passa por São Paulo, Rio e depois vai para Minas e vice-versa também. Vai e volta, né? Faz esse contorno aí também. Legal. Então, essas duas empresas que estão operando ultimamente. Mas se você pegar histórico um pouquinho lá, por exemplo, da União Soviética, né, da Rússia hoje, e perguntar qual é a quantidade de malhas ferroviárias, é muito, muito grande. Sem contar o problema que eu já comentei na aula passada, que nós temos um problema muito sério também, que duas empresas inglesas começaram a fazer os trilhos, né, de uma ponta de cada do Brasil, e quando elas se encontraram no meio do Brasil, elas descobriram que elas não iam se encontrar porque elas tinham bitolas diferentes. O que é isso? A largura dos trilhos são diferentes. Então, hoje, eles precisam fazer alguns transbordos, que é a transferência de um vagão para o outro, exatamente devido a esse trilho. Né? A gente sempre brinca que fala que parece piada de português, mas não foi português que fez, foram os ingleses que fizeram esse belo trabalho. Então, isso passa a ser um problema também e aumenta os nossos custos, que já comentei com vocês, que inclusive é o dobro dos custos também dos americanos. Concorda? Então, a gente está perdendo o mercado aí dentro de uma globalização aí também, ok? Então, e aí tem algumas informações aqui da ANTT, que é Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Olha lá, que mostra que no país aumentou 29,5% desde 2006, olha lá, saltando para 389 milhões de toneladas para 503 milhões de toneladas. Ou seja, mesmo representando um grande volume transportado pelos trens, eu acho que ainda a gente tem muita coisa para melhorar e para evoluir também, né? Bom, e aqui a gente não pode deixar também de dizer que é o famoso combinado, que eu sempre digo, por que que o empresário e talvez o Brasil dê preferência em transportar 70% ou mais das mercadorias pelo modal rodoviário? Por quê? É o famoso porta a porta. E quando você opta pelo aéreo, pelo ferroviário, a gente tem que fazer um combinado, um complemento, né? Então eu preciso usar o caminhão junto com o trem complementando alguma coisa. Porque dificilmente, né, você tem um desvio ferroviário dentro do pátio de uma empresa e o desvio ferroviário até seu fornecedor. Já falei para vocês que nós tivemos um grande privilégio nessa década de 80 para 90, que a gente saía do Porto de Santos e, coincidentemente, aquela época a Fosfert era uma empresa grande do governo, que eles fizeram um desvio ferroviário dentro do pátio deles, e nós tínhamos uma fábrica do lado da Fosfert, que era do governo, e eles fizeram também um desvio ferroviário dentro do pátio da nossa empresa. Foi uma maravilha. E aí eles encostavam os trens, você sabe que existe embaixo do trem chama-se escotilha, que é onde você abre e o tipo de matéria-prima, que era o fertilizantes, ele é granulado, é um grãozinho. Então você abre as escotilhas, eles escoava dentro de um espaço que já caía numa esteira, e da esteira a gente direcionava para os boxes, porque lá era volume muito grande, então cada box tinha um tipo de produto. Então a gente desviava as esteiras para o box que nos interessava e que precisava receber aquele produto. Então era bastante prático e tinha um custo bastante interessante para a gente, bastante competitivo também. Sem contar que eu já comentei com vocês também que naquela época a gente trabalhava com a produção em série. Quanto mais se produzia, menor o custo, que é um item da nossa disciplina de gestão da produção lá na quinta-feira, ok? Que era quanto mais se produzia, menor era o custo, ok? Então, era dessa época ainda também, de 80 a 90. Quando eu falei para vocês que a produção em série ela deixou de existir depois de 1950 e 60, mas lá fora. Aqui no Brasil, até 1990, muitas empresas trabalhavam com esse modelo ainda também, ok? Então, era mais ou menos por aí. Bom, e aí a gente vai falar dos operadores logísticos internacionais. Então, nós estamos falando de logística internacional e eu preciso ter, talvez, um operador logístico que consiga, né,
conhecer um pouquinho melhor a característica dos países lá fora, conheça as nossas características aqui também, porque agora eu estou falando do internacional. Se é complicado a gente trabalhar com a nossa logística aqui, nacional, operando aqui com os nossos fornecedores, os nossos clientes, internamente, quando a gente fala de importar lá de fora ou mandar para fora, as coisas ficam muito mais complexas para nós, profissionais da área de logística, concorda? Será que não é interessante a gente optar por um operador logístico internacional que conheçam as leis, conheça os incoterms, né, consiga dominar uma segunda língua, uma terceira, por que não uma quarta língua? E outra coisa também, eu já trabalhando nesse conceito, eu já vi aluno me questionando e até dizendo o seguinte: Datrino, quer dizer que você é favorável, então, à terceirização de algumas atividades e à não geração de emprego? Eu falei, calma, vírgula, vamos lá, vamos refletir junto. Eu já trabalhei em casos de terceirização que a empresa ou ela terceirizava ou ela estava fadada ao fracasso. E ela acabou terceirizando e não tendo mais o custo fixo dela. Por quê? Ela passou a ter o custo variável, ou seja, se ela tem uma operação internacional que seja de aquisição ou que seja de venda, ela vai arcar com esse custo e vai pagar por isso. Mas se ela não tem, ela não vai manter aquele custo o ano inteiro ali com veículo, com profissional, com uma estrutura, concorda? Então, talvez seja importante a gente fazer uma reflexão que você deixa de ter um custo fixo e passa a ter apenas o seu custo variável, ou seja, ele vai variar em função da quantidade que eu estiver adquirindo lá de fora ou que eu estiver enviando lá para fora. Eu não tenho aquele custo o ano inteiro, que é meu custo fixo aí na empresa. Eu tenho apenas o custo variável. Tudo bem? Então, esse talvez seja o motivo da gente utilizar as nossas empresas aí, os logísticos internacionais aí também. Ok? Bom, essas redes logísticas, olha lá, elas estão se tornando cada vez mais internacionais, pois à medida que a competição se intensifica, as empresas estão descobrindo que precisam compartilhar economias e competências em áreas como pesquisa e desenvolvimento, qualidade, segurança, logística e bens. Então, eu sempre digo assim, talvez lá na ponta, na área comercial, você pode até ter algumas empresas que são concorrentes da sua empresa. Agora, aqui do outro lado, na hora de trabalhar a logística, será que não dá para fazer parceria com aquele que lá na ponta é seu concorrente e todos saem ganhando em termos de qualidade, em termos de segurança, em termos de volume e em termos de logística também? Esse é o conceito atual. Olha, ao decidir pela exportação ou mesmo importação de produtos, matérias-primas, equipamentos ou outras, qualquer que seja a mercadoria, contar com o apoio de operadores logísticos internacionais pode ser uma boa ideia, tanto para quem já tem experiência com comércio exterior, quanto para aqueles que ainda estão iniciando nesse caminho. Mesmo que você diga, olha, eu já tenho experiência, minha empresa, será que você não transforma o seu custo fixo num custo variável? Você vai pagar só quando você tiver esta operação? Será que nós temos operação na empresa internacional 24 horas, os 364 dias por ano? Percebeu? De repente dá para a gente fazer uma reflexão e optar por um operador logístico internacional e eu vou arcar com esses custos quando realmente eu tiver a operação. Não tendo operação, não. E para esse operador é interessante, com certeza, porque ele vai trabalhar não só com a minha empresa, ele vai trabalhar com N empresas. Então ele consegue diluir os custos dele também, concorda? Então isso é interessante a gente fazer essa reflexão nesse sentido, ok? Olha lá. Em seu trabalho, os operadores logísticos internacionais cuidam de demandas administrativas e burocráticas ligadas às atividades de compra e venda de mercadorias no mercado global. Então, você pode ter certeza que um operador logístico global, ele conhece muito bem os incoterms, na ponta do dedo, ele conhece uma segunda língua, ele conhece toda a documentação, o desembaraço aduaneiro, né? Então, os canais lembra que nós já trabalhamos os canais verde, vermelho, e assim por diante, os canais, né, na área de logística também. Então, com certeza, eles têm muito mais habilidade, talvez, e a gente possa intensificar a nossa atividade no famoso core business, que é aquilo que a gente tem experiência, aquilo que é o forte da minha empresa, e não, né, a gente fala que quando a gente atira para todos os dados, às vezes a gente acerta.
Mas quando eu, né, tenho uma boa pontaria e vou sempre atirar naquele meu alvo, talvez eu acerte muito melhor ainda também. Ok? Olha lá. Os operadores logísticos internacionais podem realizar, em nome do contratante, atividades de habilitação, licenciamento, contratação de seguro, câmbio, transporte, armazenamento de mercadoria. Será que a minha empresa tem toda essa experiência também? Ou talvez o forte da minha empresa é produzir a um custo relativamente baixo? É poder entregar a logística interna e não externa, percebe? Então eu vou focar no que eu sou forte. Olha lá, sabendo que a logística é uma área crucial do negócio e ganha ainda mais importância quando as transações vão além das fronteiras brasileiras, que é o internacional, fica fácil entender a importância desses profissionais, que são os operadores de logística internacional. Ok? Bom, uma empresa contratada para fazer a operação logística internacional do seu negócio terá grande impacto no cumprimento de prazos, nos custos e na sua imagem junto ao cliente. Você percebe que o operador logístico internacional tem essa preocupação. Será que a minha empresa, que ela tem que lidar com várias outras atividades também, eu preciso comprar, eu preciso produzir, eu preciso entregar no meu cliente nacional, será que eu vou ter intensamente preocupado com a minha logística internacional? Então eu tenho essa preocupação também. Então talvez um operador possa fazer esse trabalho muito melhor do que eu, empresa aqui também. Por isso, a escolha desse fornecedor deve ser feita com muito critério para que seu negócio consiga aproveitar as vantagens desta contratação, que são N vantagens, né? Olha lá, como os operadores logísticos podem ajudar as empresas? Olha lá, um bom operador logístico internacional vai reduzir os riscos da operação e trabalhar para garantir um bom negócio para a empresa. Você pode ter certeza, eu já trabalhei com logística internacional e eu me lembro que quando a empresa fez a primeira exportação de CD, videolar multimídia, na década de 1990, aqui em Barueri, a gente não tinha experiência em exportar, a gente tinha experiência em importar, mas exportar não tinha. E nós contratamos um operador internacional. Ele fez todo o check-in, ele fez, nossa, e aliás, ele deu uma aula de como fazer, ele até disse, olha, o que eu sei eu vou ensinar a vocês, porque a nossa empresa, ela é grande, ela quer crescer, mas ela quer que o cliente conheça o nosso trabalho também. Então ele abriu o jogo, então acho que a gente aprendeu muita coisa também com o próprio operador logística, mas a empresa nunca fez a operação sozinha. Ela sempre continuou usando o operador logístico, porque ela sabia que ela garantia o trabalho dela muito melhor do que se ela fizesse também. Tem um custo, é lógico, não tem nada de graça, concorda? Mas tem uma qualidade ali na ponta também que a gente queria preservar por isso também, né? Imagina, mesmo naquela época, vender CD lá fora não era tão fácil, concorda? Mas a gente fazia. Olha lá, ao optar pela terceirização do serviço logístico, a empresa poderá contratar mão de obra, transporte e armazenamento conforme a demanda e jamais terá que pagar por desperdícios ociosos da equipe ou dos equipamentos. O que significa isso? Você se livra do seu custo fixo e passa a ter apenas o custo variável, ou seja, daquela operação. Tem receita, você paga pelo custo. Não tem receita, não vai pagar por isso. Por serem especializados, os operadores também possuem uma demanda maior e conseguem negociar melhores preços. Ou seja, ele não trabalha só com a minha empresa. Ele trabalha com N preço, então ele consegue fazer um preço que você pode ter certeza que o preço dele talvez seja muito melhor do que se você fizesse internamente na sua empresa. Olha, além de destruir os custos da mão de obra entre vários clientes. Assim, a empresa contratante terá profissionais de alto nível sem ter que pagar por altos salários. Ou seja, você pega uma empresa que já é especialista no assunto, né? E você tem altos funcionários trabalhando ali e você vai usar apenas quando você precisar e não o tempo todo na sua empresa ali. Bom, outras considerações ainda, utilizando, né, o operador logístico aí internacional lá, conhecendo plenamente os acordos e obrigações internacionais, principalmente os incoterms, concorda lá, evitando atrasos e transtornos relacionados à logística. Outro problema comumente enfrentado por quem exporta ou importa sem o apoio de operadores logísticos internacionais é o atraso das mercadorias. O operador, você pode ter certeza que ele vai acompanhar o tempo todo a saída do seu navio, vai prestar conta para você. Então você tem hoje, principalmente com a internet, né? A internet das coisas, que eu já fiz essa pergunta para vocês na unidade 6, lembra disso? De produção também, o IoT lá, ok? Então, cada vez mais aí atualizado nos dias atuais. Então,
Então, você tem na ponta do seu celular aí todas as informações hoje. Seja na hora de receber ou de enviar um item, a demora na entrega pode gerar grandes transtornos ao cliente, à produção na nossa empresa e várias coisas aí por diante. Ao optar pela terceirização do serviço de logística, é lógico, a empresa se torna responsável por planejar os trâmites e garantir o cumprimento dos prazos, com a experiência dos operadores, problemas de documentação, falta de planejamento, entre outros, são resolvidos pelo próprio operador, que fará esta atividade com conferência, ou seja, você pode ter certeza que ele vai fazer isso muito bem feito e muito melhor do que a nossa empresa também, olha lá. Deixando a empresa ali para focar nos seus produtos, ou seja, focar naquilo que a gente é bom, concorda? O famoso core business. Ou seja, o que a sua empresa, né, faz de bom? Deixa ela focar cada vez melhor. Por fim, se a importação e exportação não são as atividades principais do negócio, é bem provável que manter a equipe focada somente no core business seja mais vantajoso, ou seja, naquilo que você tem experiência. Ao delegar a operação logística internacional para uma empresa especializada no assunto, pode-se focar para otimizar produtos, cuidar da qualidade e estabelecer suas relações comerciais. A empresa terá mais tempo para se desenvolver e cuidar de assuntos que são mais relevantes no seu mercado. Ou seja, ela vai aproveitar daquilo que é o forte dela. Os operadores logísticos, a fim de agregar mais valor ao trabalho executado, passaram também a atuar com as compras internacionais. Ou seja, quando a gente fala assim, um operador logístico, será que é só o transporte? Será que é só a armazenagem? Será que eu posso terceirizar também para este operador logístico a minha aquisição? E será que ele vai comprar com uma qualidade melhor do que a minha empresa? E talvez ele tenha uma experiência muito melhor do que a minha empresa, e a minha empresa possa focar numa outra coisa também? Tá vendo? Então, esse é o objetivo. Olha lá. Atuando nas operações de terceirização, que nada mais é do que a famosa palavra outsourcing, né? Que são a terceirização, para as empresas importadoras. Olha lá. As atividades de busca de fornecedores, cotação, negociação e fechamento de pedido fica a cargo dos operadores logísticos, que também realizam o embarque e despacho aduaneiro da mercadoria, realizando toda a cadeia do processo de importação. Você percebeu? Se a princípio você pensou, eu posso terceirizar apenas o transporte? Posso. Posso terceirizar o transporte e também a armazenagem desse produto? Posso. Posso também terceirizar a compra, o transporte, a armazenagem, ou seja, praticamente toda a cadeia do processo de importação, que é fazer a compra, fazer o transporte, fazer o recebimento, fazer a armazenagem, até entrega no destino final. Posso também, percebeu? Então, cada vez mais aí a gente está trabalhando aí. Olha que figura bonita aí também, tá vendo? Tem um caminhão, tem um trem, tem um navio carregado de contêiner e um avião em cima de todos os três aí, né? A nossa logística internacional. Não existe mais fronteira. Os 4 grandes modais, né? Lógico que só não tem aqui o duto, porque em se tratando de importação e exportação, o duto é muito pouco utilizado. Nós utilizamos só para fazer o gás da Bolívia, que vem via duto, concorda? Mas são poucos produtos. E é lógico, o suco de laranja que a gente exporta para os Estados Unidos e outros países também, né? A gente usa uma parte dele usando duto também. Aqui no Porto de Santos, inclusive, tem também. Bem, seguindo aí ainda, ó, a logística é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento esse é o conceito de logística. Você lembra desse conceito? Foi a primeira aula que nós trabalhamos. Olha lá, vou explorar aqui também. Aliás, uma boa perguntinha para avaliação P2 aí, que será na terça-feira próxima, e não hoje, né? Olha lá. A logística é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produto acabado, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes, né? E aí eu sempre faço um complemento que eu falo assim, ao menor custo possível. Sempre uso a palavrinha possível, porque se você não coloca o possível, o cliente quer o custo lá embaixo, concorda? E às vezes eu não consigo fazer um bom trabalho também com o custo lá embaixo. Mas esse é o conceito
que eu gosto muito de trabalhar e que eu trabalhei dentro daquele organograma, lembra disso? Os principais elementos dentro da logística, que você tinha de um lado o fornecedor, ao outro extremo o cliente, e aí você tinha o processo de compras, transporte de entrada, produção, transporte de saída, armazenagem, todo esse fluxo. O que é este fluxo? É o conceito nosso de logística. Planejar, organizar, controlar, implementar, desde o início da operação lá no meu fornecedor, até a entrega do produto final para o cliente final. Ok? Agora vamos lá. A logística internacional pode ser definida, portanto, como a cadeia de abastecimento de produtos entre importadores e exportadores, tendo como maior destaque diferencial o transporte internacional de mercadorias. Ok? Então podemos definir, uma vez que eu defini a logística daquele jeito, né, com aquele conceito, eu posso definir o conceito de logística internacional com essa pequena frase aqui também. O uso da logística internacional é responsável por melhorar as relações entre a empresa e seus parceiros de exportação ou importação, fazendo com que haja mais facilidade para negociar preços e prazos sem acarretar prejuízo a nenhum dos lados, tanto para o fornecedor quanto para o cliente, ok? Sendo assim, a logística internacional também ajuda a aumentar o lucro da empresa, uma vez que reduz os erros e estimula a execução das atividades em menor tempo e maior volume. A gente sempre diz que a gente produz serviço, concorda? Então, o que a gente faz? A gente está reduzindo os nossos custos, automaticamente, do outro lado, a gente pode melhorar a lucratividade da empresa, concorda? Então, cada vez mais que nós, operadores da área de logística, fazemos o nosso trabalho bem feito, a gente não aumenta o lucro, mas a gente reduz o custo. Do outro lado, a gente pode melhorar a lucratividade da empresa. E a mesma coisa na logística internacional também, tá? Então, se eu pensar na logística internacional cada vez melhor, a um custo menor, o meu empresário, né, o dono da empresa, ele vai cada vez mais melhorar a lucratividade dele também. Ok? Esse é o objetivo, então. Tá? E aqui a gente vai abordar um pouquinho os custos aqui da nossa área de logística também, ok? A logística internacional também, os custos. Olha lá, os custos do transporte internacional. Por muito tempo, os custos de transação entre os países foram proibitivos. Não compensava a importação, seja pelos elevados custos operacionais ou pelas barreiras tarifárias. Isso fez com que o comércio internacional enfrentasse momentos de estagnação em diversos países. E o Brasil não era diferente também, concorda? Se você pegar o Brasil antes um pouquinho de 2000, aí, antes da virada do século e do milênio, o Brasil importava muita pouca coisa e tinha muitas restrições também, tá? Então tinha uma legislação bastante complexa para você liberar mercadoria, os impostos eram altos, então isso era muito complexo. Mas todo mundo, não só o Brasil, como o mundo inteiro percebeu que na virada do milênio, a globalização não tinha mais fronteira. Não tem mais. As empresas ou os países precisavam adquirir lá de fora e o seu excedente ele precisava mandar para fora também. Então o Brasil teve que, né, entrar na ciranda aí também, como todos os outros países também. Então acho que hoje a gente se tornou muito mais competitivo do que já foi. A gente sabe que a gente vende muito bem carne, vende soja, vende uma porção de produto, café sempre vendeu do Brasil para fora também, tá? E alguns produtos a gente sempre importou também, ok? E a gente precisa fazer isso também, ou seja, mandar para fora o nosso excedente e aquilo que a gente não produz ou produz com um custo muito elevado, trazer lá de fora que o custo é muito mais interessante. Então esse é o objetivo da importação aí também. Olha lá. Após 94, que já era quase a virada do milênio aí, né? Iniciou-se um movimento de abertura econômico que ampliou expressivamente o acesso a produtos importados, principalmente produtos com tecnologia que não existia no país. Ou seja, a partir daí a gente começou a comprar, né, os celulares, os computadores, as televisões estão vindo lá de fora também, assim por diante. Ou seja, vários produtos aí, né, que usam mais, produzem com mais tecnologia também. Esta abertura econômica mudou drasticamente o mercado de diversos produtos, como carros, computadores, equipamentos médicos, cosméticos e uma infinidade de opções que tornaram o consumidor brasileiro mais exigente. Né? Eu brinco aqui ainda também que eu falo que na década de 80, quando você queria comprar um brinquedo para criança e comprava um produto chinês, era para durar apenas um dia, ok?
E hoje a gente sabe que mesmo os chineses, os japoneses, o quanto eles evoluíram, ok? Quantos eles melhoraram em termos de qualidade. E o Brasil também melhorou em termos de qualidade. E esse é o objetivo, né? A gente está cada vez mais melhorando a qualidade aí também, ok? Praticamente vocês têm... Aqui eu coloquei também um vídeo rapidinho aqui, lá de 3 minutinhos só, mas ele está disponível lá no Saga para vocês também, e vocês poderão ouvir lá também, tá? Bom, pessoal, este era o nosso final. Agora eu abro aí para vocês questionarem, para perguntarem. Vamos lá, deixa eu voltar para a nossa sala lá. Opa, quantas pessoas? Já estamos em 16 aqui. Que maravilha, olha lá. Agora eu já estou com vocês aí, tá? Dúvidas, questionamentos, profissionais da área de logística. Ok? Será que eu estou gravando? Acho que estou, né? Estou gravando, sim. Desde o início, né? Não, Não tá? da minha parte, nenhuma dúvida. Não. Ah, desculpa. Ah, nenhuma dúvida. Tá. Legal. Fala, Alex. O Alex queria falar alguma coisa, alguma dúvida, questionamentos? Senhores profissionais da área de logística. Fala, Alex. Acho que você está com 2 aparelhos, um do lado do outro, Alex. Desliga um aí. Alex, acho que eu não estou te ouvindo, pelo menos. Você queria falar ou não? Você abriu o microfone. Eu ia falar que não tinha dúvida, professor. Ah, tá bom. Legal. Pessoal, esse nossa 6 é meio pesado, por isso que eu falei, a gente dividiu em 2 dias, ficou mais leve. Mas esse mesmo unidade 6 e a 5, as 2 últimas, ficaram super pesados. Eu particularmente acho, tá? Mas eu peço desculpas para vocês aí, porque era um conteúdo de 8 unidades que a gente teve que trabalhar em 6. E eu ainda bem que a nossa foi até hoje também, mas acho que deu certinho. Conforme estava na programação, já falei para vocês que se nós administradores não conseguimos programar a nossa vida, o que, que nós estamos... Que administrador que nós seremos, né? Então, acho que a programação nossa foi cumprida, né? É uma turma que eu adoro de logística, a maioria de vocês eu já conheço desde o segundo módulo, tive o privilégio, talvez, de começar o ano com vocês, não foi? Mas logo terminou, olha lá, o Rodrigão. Não é isso, Rodrigo? Rodrigo, Alex aí, então acho que foi um bom ano, um bom trabalho. Eu falei que a vontade minha era de reprovar todos vocês para manter vocês aqui no próximo semestre, mas vocês não querem que eu faça isso, então Cara, a gente segue como amigo aí. Ah, professor, já não aguento mais, não. Juliana, você ainda vai estar, né, Juliana? Você está no segundo, eu quero encontrar vocês fisicamente ainda. Você já encontrou, professor? Acho que você não reconheceu, Tá gente. lascado, o pessoal tá lascado. Tá lascado, né? Olha lá, Rodrigão. Dúvidas, questionamentos, profissionais da área de logística? Senão eu vou parar a gravação e hoje eu vou dar por encerrado porque eu tenho uma atividade seguida, tá? Tudo bem? Não, tá bom, professor. Eu particularmente não vou amarrar o senhor, não, porque eu tenho oportunidade de rever lá Não, tá bom. na plataforma, então não vou atrasar o senhor, não. Legal. E eu coloco esse vídeo para vocês da aula gravada amanhã, tá bom? Acho que ninguém vai assistir hoje também, não, né? Tá. Que eu vou ter um compromisso hoje, amanhã eu dou aula o dia inteiro também, mas no final do dia eu já posto lá para vocês, tá bom? Fica tranquilo, professor. Tudo bem? Bruna, Gabriel, quem que é Eri? Tá bom, professor. Isabela, Jennifer, Boa noite. quem mais? Boa noite, Jennifer, Professor, Lucas, Sobre Luiz. o trabalho, o professor vai comentar alguma coisa sobre o trabalho? Não. Então, tem alguma dúvida? Podemos até compartilhar aí também. Deixa eu ver. o professor, Oi, fala. só para ficar claro para todo mundo, então hoje é a última aula tanto da aula de hoje, Logística Internacional, e GPO já encerrou, né? Isso, o GPO já encerrou, exatamente. Isso. O GPO já encerrou também, isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu só comentar aqui. Deixa eu ver qual que era a nossa unidade de logística internacional, né? Seis. Era sexta. Era a unidade 6, né? Isso. Professor, esse semestre as EADs vão ser na semana, né? Como? As EADs, achei que ia ser no final de semana, como foi semestre passado.
Então, eles não fizeram sábado e domingo, acho que fizeram durante a semana agora, né? Sim. A gente tem uma amanhã. O Milton acho que mudou lá. Fala com ele que ele acerta para vocês lá. Amanhã não, às 3. Às 3, porque tem 3 disciplinas, né? Sim? Vamos ler junto aqui, só para a gente poder. Bom, vocês estão com ela em mãos aí, né? Vê lá o desafio. Você trabalha numa consultoria de negócios internacionais que ajuda empresas brasileiras na importação e exportação de produtos. Uma clínica médica nacional especializada em estética comprou um novo equipamento para a realização de pequenas intervenções cirúrgicas. O equipamento foi comprado de uma fábrica sueca e você precisa proceder com os trâmites de importação. Você verificou que o equipamento foi adquirido por R$ 185 mil. Pesa 36 quilos e será remetido em um volume medindo 0,60 por 0,80. O exportador optou pelo Incoterms EXW-X, no qual todas as responsabilidades de transporte são do importador. Bom, então a primeira coisa é você consultar lá o EXW do Incoterms, que está lá na nossa 5ª aula. Lembra disso? Ok? Acompanhe a situação a seguir. Sabendo disso, indique qual o modal mais adequado para esse transporte e aponte as vantagens da sua escolha. Então, você vai optar. Então, você percebe que é lá da Sueca, é isso? Sueca? Deixa eu voltar aqui, cadê? Sueca. Sim. Okay? Da Sueca. Então, qual é o modal mais ideal? E qual é o tamanho desta mercadoria? Será que você deve optar pelo modal aéreo, que é mais veloz, mas tem um custo maior? Ou você deve optar pelo aquaviário, que não tem tanta urgência e tem um custo muito menor? Mas qual é o tamanho do produto? Ele é tão pesado, tão caro? Qual é a justificativa? Você percebe? Então, é verificar, uma vez que você vai usar por esse Incoterms, que a responsabilidade é totalmente do importador, e você está importando a mercadoria, ok? Então, o custo do transporte, praticamente do seguro e tudo, é por sua conta que está importando. Por esse tamanho da mercadoria, qual é o modal mais viável que você vai utilizar? O aéreo ou o aquaviário? E aí você vai ter que justificar. Se for pelo aéreo, por que você vai justificar pelo peso, pelo tamanho, pela velocidade? Se for pelo aquaviário, por que você vai justificar pelo tamanho, pela velocidade que não é tão urgente, percebeu? Então é por aí que você tem que seguir esse caminho para poder dar uma resposta. E já existe um padrão de resposta esperada. Tudo bem? Sim. Só uma dúvida cruel agora, né? Pelo amor de Deus. Não, ó, eu diria assim, Claro, para na minha ajudar cabeça vocês. tá claro, né? Para Mas, ajudar. Como? Desculpa. tipo, na minha cabeça tá claro o modal mais adequado. Mas, em questão econômicas, né? Acho que pega um pouquinho. Sim. Agora, para você que está aqui presente, para você que vai assistir o vídeo, eu diria o seguinte: pelo tamanho do produto, será que compensa eu colocar no aquaviário e demorar 30, 40 dias lá da Suécia para cá? Percebeu? Então, mesmo aéreo, que você fala, o custo com certeza é mais elevado, mas olha o tamanho do produto, não é um container. É uma caixa, qual é o tamanho dela? 60 por não sei o quê. É um tamanho. 36 quilos. Hã? 36 quilos. Nada. 36 quilos, né? Então, 36 quilos não é um considerável pequeno? Eu diria que eu negociaria um frete, inclusive, pode ser até num avião cargueiro, eu mandaria pelo cargueiro. Só estou sugerindo para vocês. Mas vocês, o mais importante do que você dizer o modal é você justificar por que você está operando por esse modal. Entendeu? O Uber sai mais Ajuda a barato. dica aí? Mas é que esse vem de longe, né, professor? Hã? Esse vem de longe, né? Nem daria para ser um cargueiro. Mas Sim, é que ele tá pedindo uma entrega expressa, né? Uma coisa mais rápida. Isso. Então já Não, elimina um avião de passageiro. Pelo peso e pelo tamanho, Alex, eu poderia, inclusive, colocar essa mercadoria até mesmo num avião de passageiro. Entendeu? Sim. Também. Isso acontece na prática. Vocês sabem, eu já comentei com vocês, de Manaus para cá, a gente, dependendo do volume que a gente tinha por dia, como a gente tinha um contrato com a transportadora aérea 2 vezes por dia, dependendo do volume que nós tínhamos, a gente usava não era um cargueiro, era um avião de passageiro mesmo. E é uma peça só, né, professor?
É uma peça só, né? Uma máquina só, né? Sim. Professor, É. e o senhor tem que dar um ponto a mais aí para quem colocar um desenho nas respostas lá, hein? Então, você coloca toda vez, eu vi. Foi legal, legal, tá vendo? Profissional de logística. Como Sabe que é? Se colocar o desenho é. Oi? que o Alex coloca toda vez um desenho lá. Legal, pronto. Ele faz um desenho lá e coloca na área de logística, né, Alex? Isso. E Alex? Não tinha mais? Como assim? Ele tá reivindicando Alex. aí, Ju. Oi. Tá reivindicando Virar aí. desenhista agora. E a nossa prova vale 11, hein? Vale 11. Para quem esteve Com certeza. presente, vale 11. Eu não esqueci. Estou com ela aqui, grampeada, os 3 pacotinhos. Por quê? Eu tenho de logística internacional, eu tenho de gestão da produção da Lapa, e eu tenho de gestão de produção lá na Paulista também. E os 3 eu tive aluno, e os 3 têm aluno que tiraram boas notas. Vai ajudar. Quero ver meu pontinho, hein? Tá legal. Quem estava lá tem direito, vai ganhar. Legal? Pessoal, mais alguma dúvida, questionamento, ou podemos encerrar? Podemos encerrar, professor. Podemos? Na minha opinião. Então tá bom, gente. Foi um prazer em conhecer vocês. Quem sabe a gente fala menos agora só na prova, mas eu quero manter o contato com vocês. Não fujo da minha raia, ok? Então, volta e meia sabendo de coisas boas da área de logística, eu mando para vocês e vamos seguir junto aí o bonde. Ô, professor, Fala. depois eu posso fazer uma pergunta para o senhor via WhatsApp? Com certeza. Com certeza. Tá bom, obrigado, professor. Professor, Fala, Luiz. vocês professores já comentaram entre si sobre quem vai para o terceiro semestre de logística? Se você vai. Não foi comentado ainda, mas a gente vai ter uma reunião agora no final do ano e com certeza vocês já fizeram as disciplinas do primeiro módulo e a do terceiro e do quarto. Então agora está faltando matéria do segundo e do terceiro. Provavelmente eles vão montar do terceiro e convidar os alunos que é do primeiro e do segundo para fazer terceiro e depois eles fazem a do primeiro e a do segundo. Quem não fez o primeiro e quem não fez o segundo. Porque você já fez o primeiro, não fez, Luiz? Lucas. É que tá parecendo isso pro professor, mas é o Lucas que tá falando. Eu tô vendo a foto do Luiz Carlos, não é o Luiz Carlos que perguntou? É o Lucas, Não. professor. Cartão aberto, mas o Lucas que está falando. É o Bevilacqua. Ah, tá bom. Eu sou de segundo semestre. Ah, tá. Então, provavelmente, eles vão oferecer o terceiro para vocês. Provavelmente. Mas aguarda que vocês vão concluir o curso bonitinho, como o pessoal do parto fez o primeiro módulo, o segundo, terceiro e quarto e completou. Será? Com certeza. Será? Vai. E o ano que vem vai voltar presencial, já estão dizendo que já tem aluno que já fez matrícula para o ano que vem. Porque o aluno, ele quer fazer matrícula no presencial, ele não quer no remoto, entendeu? Ele quer no presencial. Na faculdade, gente, quem tá fazendo o terceiro vai... Não entendi. Faz o terceiro e depois volta a fazer o primeiro e o segundo. Volta a fazer o que você não fez. Mas o terceiro, acho que a maioria que vai ficar, eles não fizeram matéria do terceiro ainda. Entendeu? Entendi. Professor, boa noite a todos, boa sorte na prova para todos. Olá, Alex. Deus abençoe a todos. Boa noite. Luiz, Boa noite a todos. Foi um prazer conhecer vocês também. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, professor. Quinta-feira vai ter, professor? Quinta-feira vai ter, gente. Quinta-feira é Tchau, dia professor. Boa noite. de amanhã. Ah, E Rodrigo? Conforme o cronograma e o calendário de vocês. Fala, Tá? Hoje é a última Estouro, aula, Luciano. só que coincidiu de ser a minha, mas é a última aula da faculdade. A partir de amanhã, avaliação para todo mundo, toda a faculdade. Tudo bem? e boa noite, professor. Boa noite a Boa todos. noite, gente. Obrigado aí, foi um prazer em ter vocês aqui. Um grande abraço a todos vocês. Meu maior carinho. Quem não encontrar, só ver nas provas aí. Bom Natal e um bom 2022 para vocês. Igualmente, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Falou, Alex. Falou. É bom que eu vou ter que ficar vendo a cara do Rodrigo esse Falou, ano. Rodrigo.